E isso é fundamental. E o Rio de Janeiro tem o potencial de ser apresentado não como uma cidade turística, mas como um estado turístico. Uma vez que daqui, da cidade do Rio de Janeiro, você pode ir para vários lugares, voltar no mesmo dia se quiser, ficar, porque a estrutura de hotéis é boa em algumas regiões, e nós poderíamos, então, aproveitando essa oportunidade das Olimpíadas, a oportunidade da Copa do Mundo, caminhar para fazer do turismo um ponto fundamental na nossa economia. Então, esses dois fatores, a infraestrutura e o conhecimento, são muito importantes, porque é através deles que nós podemos partir. E não é só trabalhar o turismo, não é só, porque uma vez trabalhando o turismo, outras necessidades surgem. Eu agora ajudo uma cidade com verbas, uma cidade chamada Engenheiro Paulo Fonteira, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eles estão agora criando uma escola de agricultura, e uma escola de agricultura orgânica. Eu falei, mas isso é muito importante, porque quando nós tivermos essa escola de agricultura, nós teremos a possibilidade também, o Rio de Janeiro já é o segundo mercado do país. Agora, com a presença de estrangeiros, com a presença de mais turistas, nós teremos um mercado extraordinário para os nossos produtos orgânicos. Eles poderão colocar. Então, isso também comunica um pouco. Com o próprio conhecimento, nós podemos alterar um pouco o processo da nossa agricultura. Porque a agricultura no Rio de Janeiro é um pouco letárgica. Vocês vivem aqui numa área que foi uma área rural, já não tem mais lembrança desse processo. Mas a agricultura no Rio de Janeiro poderia ser muito melhor. Nós produzimos banana, mas importamos banana de outros estados, porque a qualidade da banana não é a qualidade que nós precisamos. Mas isso é simples. Nós temos a Embrapa, nós temos uma série de entidades científicas, tecnológicas que trabalham com o tema. Seria voltar esse trabalho para isso. Então, se nós avançamos também no turismo como uma atividade, não é só os empregos que nós vamos abrir no turismo, são os empregos também que nós vamos abrir em outras áreas de atividade, porque toda a economia vai, de uma certa maneira, depender desse processo. Há uma outra questão que o governo pode fazer também, dentro desse espírito de transformar um estado um destino turístico internacional, que é a qualificação de pessoal. É uma ilusão nós acharmos também que o turismo vai acontecer se nós não estivermos altamente profissionalizados. A senhora é especialista, sabe? Nós temos aqui uma cidade, por exemplo, como Búzios. Búzios explora o turismo. Mas nós temos, ao mesmo tempo, em Minas Gerais, uma cidade que não tem mar, não tem especificamente essas belezas de Búzios, que é Monte Verde, e fatura muito mais do que Búzios. Tem uma potencial. Por quê? Porque ali tem mais profissionalismo, tem mais investimento, tem mais capacidade de trabalhar o setor. Então, isso é muito importante. Até, aliás, se vocês não tiverem a possibilidade de mais uma viagem, talvez valesse a pena conhecer Monte Verde. Conhecer Monte Verde para ver o que eles estão fazendo lá, que nós não estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro. Então, essa visão de capacitação profissional é uma visão muito importante. Quando eu fui candidato às eleições do Rio de Janeiro em 2008, portanto candidato a prefeito, que também tinha votos aqui, uma das minhas propostas era um curso de inglês gratuito para os motoristas de táxi. Hoje, eu tenho uma visão mais ou menos parecida com os chineses e com os chilenos. Eu acho que os cursos de inglês deviam ser gratuitos para todo mundo. Se nós pudéssemos ter cada vez mais cursos de inglês gratuitos, nós teríamos a possibilidade de fazer avançar muito mais. As pessoas estariam já falando um idioma internacional, não é, que daria a elas uma possibilidade muito maior de integração. Mas isso, evidentemente, que não esgota o tema formação profissional. Eu queria mencionar uma coisa que aí vem da minha experiência pessoal. Eu, quando vivia na Europa, ainda asilado político, eu vivia num país onde nós trabalhávamos, eu trabalhava como maquinista de metrô,
lavava pratos em hospital, mas o dinheiro sobrava para fazer turismo. E eu fazia turismo, sempre, nas férias, eu sempre fazia turismo. E eu observei, entre os turistas europeus, uma tendência que eu acho que pode vir a ser uma tendência muito forte nos próximos anos. Nós supomos que o turista vai a um lugar apenas pelo lazer. Mas eu já notava entre os turistas, num certo momento, uma tendência de não querer ir ao lugar apenas pelo lazer. Ele não dispensa o lazer, mas ele quer aprender alguma coisa. Ele quer sair enriquecido dali. E isso abre também uma imensa possibilidade para nós. Eu me lembro, por exemplo, quando vocês vão à Europa e veem uma manifestação política, quase sempre tem um arremedo de escola de samba. Não sei se já viram, uma escola de samba tocando a manifestação política. O que são essas escolas de samba na Europa? São turistas que vieram para o Brasil, fizeram um curso aqui durante o Carnaval e voltaram. E criaram as suas próprias escolas de samba. Isso vieram fazer um curso sobre o Carnaval. Mas tem inúmeras outras possibilidades que estão no horizonte que podem ser desenvolvidas. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eu agora, lá na praia mesmo, eu consegui uma lei determinando que as cagarras iam ser uma proteção, um monumento ecológico. Então, o que significa isso? Significa que a gente pode explorar melhor, proteger, explorar. E eu me lembro, por exemplo, da comparação entre Fernando de Noronha e as cagarras. O Fernando de Noronha, apesar de não ser desenvolvido também, você tem um turismo muito mais avançado nessa questão do mar. Em primeiro lugar, porque as pessoas te levam, os mergulhadores mergulham contigo. A minha ideia era afundar um navio para ser um coral. Os mergulhadores mergulham, as empresas de vídeo mergulham contigo, te vendem o vídeo, de forma quando você emprega o mergulhador, que é o teu guia, e emprega o cinegrafista que vai filmar o teu passeio. Quando você sai, você compra o vídeo, leva para a tua casa e te mostra para as pessoas o que você fez lá. Nós não temos nem nada parecido no Rio de Janeiro e há uma possibilidade imensa ali, nas cagarras. Então a nossa ideia também era fazer isso. As pessoas querem conhecer, por exemplo, o fundo do mar, elas querem conhecer a nossa forma. Eu queria falar rapidamente do turismo ecológico. Muita gente pensa ou confunde o turismo ecológico com o turismo sustentável. Quer dizer, sustentável tem que ser qualquer turismo. Nenhum turismo pode ser feito baseado na premissa de que você vai destruir o meio ambiente, ou que você não vai permitir que aquilo aconteça nas próximas gerações. O turismo ecológico, além de ser sustentável, ele é voltado para o desenvolvimento científico da pessoa. Ela pode aprender um pouco. Então, se você quer aprender um pouco sobre o mico-leão-dourado, você tem a possibilidade de ir num lugar onde você tem aulas sobre o mico-leão-dourado, ver filmes sobre o mico-leão-dourado e, de uma forma organizada, monitorada, você vai lá ver um mico-leão-dourado no seu habitat, como ele está lá.